Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade naquele jogo que estamos fazendo. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você acesse as listas de vídeos do nosso canal, assista os vídeos anteriores desde o vídeo 1 até chegar nesse vídeo para você conseguir acompanhar. Bom, no último vídeo nós fizemos o nosso menu de forma que quando a gente estiver aqui no novo jogo e apertar Enter, ele começa aqui o nosso jogo. Eu terminei aqui essa fase é uma fase bem pequena e eu fiz o seguinte. Então eu organizei aqui os elementos da fase em si. E coloquei um elemento aqui no final, provavelmente depois eu vou trocar esse elemento, que é um elemento visual que serve para mudar de fase. A segunda fase, no caso, eu não fiz ainda. Então é interessante que o seu game, para a gente dar continuidade no que a gente vai fazer aqui hoje, tenha pelo menos duas fases, que é a fase 1 e a fase 2. E é o seguinte... Cada fase que você criar, você tem que fazer o seguinte, você tem que ter aqui essa opção aqui de sempre que a animação da morte do personagem termina, você tem aqui a pausa a cena e inicia aqui a fase 1 no caso. Lá nos eventos da fase 2, eu vou ter esse mesmo evento, tá aqui, tem os mesmos eventos da fase 1, porém, esse evento aqui de quando a animação terminar, ele resetar para a fase 1, eu vou alterar para a fase 2. Porque assim, quando eu estiver, por exemplo, na fase 2 e o meu player morrer, ele retorna aqui para essa fase 2 ainda. E o mesmo eu vou fazer com a fase 3, a fase 4. Então, sempre que eu criar uma fase nova, eu tenho que ter esse conjunto de eventos. E no caso, esse evento aqui de resetar a fase, eu tenho que sempre alterar, porque aqui ele reseta para 1, aqui ele reseta para a fase 2. A mesma coisa aqui no meu objeto de mudar de fase, que é esse daqui, eu fiz um evento para ele, que está aqui, ó, quando a alma do personagem colidir com o objeto passar de fase, ele vai para a fase 2. Por que ele vai para a fase 2? Porque eu estou na fase 1. Quando eu estiver na fase 2, eu tenho que colocar esse mesmo evento que eu tenho aqui, porém, para eu poder ir para a fase 3, se eu tiver a fase 3, né? Que é o ideal, né? Que a gente faça várias fases. Bom, então esses são ajustes que você tem que fazer aí. Obviamente eu não vou fazer aqui com vocês, porque eu acredito que isso é simples demais e provavelmente você consiga fazer, né? Criar uma nova fase. No caso aqui, eu não vim aqui e criei uma nova cena. O que eu fiz foi clicar nesses 3 pontinhos e copiar e depois vir aqui em outros 3 pontinhos de qualquer fase e colar. Então você copia e cola, que aí no caso vai ser o copy e depois o paste. E depois você organiza aqui. Então o que eu fiz foi basicamente uma cópia dessa primeira fase e depois aqui excluir o restante dos elementos para depois iniciar uma nova fase. Eu prefiro copiar do que criar uma fase nova, porque quando eu crio uma fase nova eu tenho que inserir os elementos tudo do zero e tenho que fazer todas essas configurações aqui de incluir os eventos externos, fazer o movimento de câmera. Então, como eu não quero ter que fazer tudo isso de novo, eu duplico e a mesma coisa que eu tenho aqui nos eventos dessa fase, eu tenho nesse daqui também. Então, assim, eu mantenho os eventos da fase anterior. Então, fica mais fácil. Então, faça esse ajuste antes de prosseguir com o vídeo. Agora, o que a gente tem que fazer aqui, que vai ser no nosso menu, é o seguinte. Quando eu estiver aqui no continuar, eu quero apertar a tecla Enter e fazer com que ele vá para a última fase que o jogador jogou.
E para isso a gente vai usar o sistema de escrever dados no armazenamento aqui do sistema, do computador. Então a gente vai salvar a informação e depois vai ler essa informação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar a informação, escrever a informação ali não é na memória, né? no armazenamento, né? No storage, que chama mais ou menos, algo assim. Então eu tenho que fazer isso também para cada uma fase. Então eu vou vir aqui, ó, no evento da fase 1. Vou colocar aqui um comentário e vou colocar aqui, ó, salvar o número da fase. No caso aqui a gente vai salvar somente os números, porque não tem como a gente salvar o nome da fase e pelo nome da fase a gente ir lá para a fase específica. Porque quando a gente faz essa opção aqui, ó, de pausar e iniciar uma nova fase, a gente tem que digitar o nome da fase. Não tem como pegar esse valor de uma variável. Esse é um ponto negativo da GDevelop. Porque se tivesse a opção de pegar o valor da variável, todos esses sistemas de mudar de fase, de salvar a última fase jogada e abrir ela em outro momento, seria um pouco mais fácil. Mas não é porque não tem o recurso facilitador que a gente não vai conseguir fazer. Então beleza, criei aqui o meu comentário salvar o número da fase e eu vou criar um evento. Esse evento, a condição dele vai ser uma condição de cena. E aqui, ó, quando começar a cena ou no início da cena. Só isso. Coloquei aqui, não está salvo ainda, né? Mas a condição vai ser essa. Então toda vez que ele começar a fase 1, ele vai salvar essa fase, porque é a última fase que a gente jogou. Quando a gente entrar na fase 2, ele vai salvar a fase 2, o número, né? Agora eu vou vir aqui em adicionar uma ação. E aqui embaixo eu tenho a opção, ó, Storage. E aqui eu tenho várias opções, ó. Limpar, deletar um elemento, escrever um valor, escrever um texto, ler um valor, ler um texto, carregar todo o arquivo ali na memória, fechar e por aí vai. No caso, a gente quer salvar uma informação. Então, para salvar a informação, a gente vai escrever um valor. A gente poderia usar o escrever um texto, mas como a gente quer salvar somente o número mesmo, e o ideal para esse caso é salvar um número, porque consome menos, né, memória. Então, vou vir aqui, ó, write a value, escrever um valor. Aqui eu vou colocar o nome do meu, digamos assim, do meu arquivo do save, e eu vou colocar aqui entre aspas duplas save, vai ser o nome dele. O grupo, esse grupo é porque eu posso ter vários grupos. Eu posso salvar, por exemplo, pontuação, posso salvar quantidade de vidas e por aí vai dentro desse mesmo save. Então, dentro de um único save, eu posso gravar vários grupos de informações. No caso aqui, eu vou trabalhar somente com um grupo, que vai ser o grupo fase. E a expressão é o que eu quero salvar. No caso aqui, eu estou na fase 1, então eu quero salvar o valor 1, que é o número dessa fase. Na fase 2, vai ter esse mesmo parâmetro, porém eu vou salvar o valor 2. Então eu vou salvar o valor 1 no grupo fase do storage save. Então, ok, salvei aqui. Vou fazer o mesmo aqui para minha fase 2. Então, toda vez, apesar que a fase 1 não é nem tão necessária assim, né? Porque de qualquer forma o jogador vai para a fase 1, mas enfim. Agora aqui no evento da fase 2 eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um comentário, puxei ele aqui para baixo, vou colocar aqui, ó, salvar a fase, que no caso é salvar o número da fase, não salva o estado da fase, né? Vamos criar aqui o evento, a condição também vai ser quando começar a cena, deixa eu ver aqui se está gravando direitinho, beleza? Então, quando começar a cena, então vamos lá, adicionar uma ação, storage, escrever o valor, write a value. Vai ser o mesmo nome do storage, que vai ser save.
o grupo vai ser fase, e agora o valor vai ser 2, porque eu estou na fase 2, estou salvando a fase 2. Deixa eu conferir aqui se naquele primeiro eu coloquei fase. Eu estava na dúvida se era fase ou fases, porque tem que ser todos a mesma coisa. Bom, a gente tem a opção, eu não cheguei a mostrar em nenhum vídeo ainda, de executar o jogo com o debug, que é quando você clica nesse inseto aqui, e você vem aqui, ó, preview com debugger e sei lá o que. Aí ele pede aqui para você fazer uma contribuição, você pode só clicar aqui em continue, e na medida que você vai jogando o seu game, você pode ter informações sobre ele. Você vem aqui, ó, nesse refresh, aí aqui tem cenas 2, cena, que é fase 2. Aqui a gente não tem nenhuma variável de cena, mas na verdade para essa cena não vai ter nenhum. E aqui você tem as informações, né, sobre aquele objeto. Por exemplo, deixa eu mudar aqui a janela. Se eu trazer o objeto para cá, ele vai ter uma certa posição. Eu posso dar um refresh aqui e vou procurar, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, alma do personagem, né? Tá aqui a alma do personagem, dá um refresh, ele vai me mostrar para mim aí o valor da variável dele, a posição, a camada que ele se encontra, o ângulo, a posição X, a posição Y e por aí vai. Eu não sei se ele atualiza em tempo real, porque tem engine que atualiza em tempo real. Essa não, você tem que dar sempre um refresh para ele mostrar. Por exemplo, se eu sair aqui, dar um refresh, ele altera aqui o valor X. Mas enfim, aqui não tem como eu saber se ele gravou ou não. Eu só vou conseguir saber se ele gravou ou não quando eu fizer algum sistema de leitura. E é o que a gente vai fazer. Só que esse sistema de leitura vai se encontrar aqui no nosso menu. Então, por exemplo, se eu joguei aqui a fase 2, vou dar um play aqui, ele iniciou a fase, então ele tem que ter salvo aquela informação. Dentro daquele arquivo save, ele tem que salvar o número da fase ali naquele grupo fase. Então, beleza. Então, provavelmente ele salvou. Agora eu vou vir no menu e vou fazer que através do menu ele carregue essas informações. Então, vou criar aqui um comentário e vou colocar aqui, ó, ler as informações do storage, sei lá como é que pronuncia, mas enfim, isso é o de menos também. Vamos colocar aqui um evento, que esse evento vai ser no início da cena, então, cena, quando começar a cena, que é o momento que ele vai ler as informações para a gente. O que ele vai fazer? Vamos adicionar uma ação, que vai ser aqui storage também, e agora vai ser read a value, ou seja, ele vai ler uma informação que já foi salva anteriormente. Qual que é o nome do nosso storage? Vai ser save, que é aquele que a gente está utilizando para salvar. O grupo, qual grupo de informação a gente quer? Que é o grupo fase. E aqui ele pede para a gente salvar essa informação numa variável de cena. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse botão e eu vou fingir aqui que não tem nada, porque eu já criei. Você vai vir no mais e vai colocar aqui, ó, fase salva. E não precisa colocar nenhum valor. Aplicar. Beleza, a gente criou essa variável de cena. Então a gente vai clicar aqui nessa opção, colocar aqui, ó, fase salva. Então ele vai pegar a informação que está salva no grupo fase, dentro do arquivo save, e vai pegar esse número e vai colocar dentro da variável fase salva. Então, se o último valor salvo dentro desse grupo fase for 1, ele vai colocar a fase salva como sendo 1. Se for 2, vai ser igual a 2. Então, vamos dar um OK aqui. Então, beleza. Aqui a última fase que eu joguei foi a 2. E aqui na fase 2 a gente já tem para ele escrever o valor 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui o meu menu
no modo de debug, que é clicando aqui, vem aqui, ó, preview com debug. Então, beleza. Entrei aqui na fase, vou dar um refresh aqui e tem aqui, ó, variáveis de cena. Se eu clicar aqui, ele me deu o valor fase salva 2. Por que ele colocou o valor 2? Porque a última fase que eu joguei foi a fase 2. Se eu vir aqui na fase 1, por exemplo, deixa eu fechar, e jogar essa fase, vamos executar ela, joguei aqui. Assim que eu entrei na cena, ele já salvou aqui no arquivo de save o valor do número 1. Então, quando eu abrir aqui o meu menu com o debug agora, aquela variável fase salva não vai ser mais igual a 2, vai ser igual a 1. Então, vamos colocar aqui, ó, preview com debug. Então, refresh aqui, variável de cena e está aí, ó, fase salva 1. Então, beleza. Então, a gente já conseguiu salvar uma informação e ler a informação. Agora, nós vamos fazer com que o jogador seja direcionado com base na fase salva. Então, beleza. Então, a gente tem aí, ó. Então, ele salvou o valor e colocou aí. Agora, eu vou colocar alguns... Eu tenho essa opção aqui, ó, opções do direcionamento do menu. Então, aqui, ó, quando eu apertar a tecla return, que é o enter, ele vai executar somente uma vez, e a variável do menu é igual a 1, ele vai para a fase 1, ou seja, quando a gente está com a opção novo jogo ativa. A opção do continuar ativo é quando essa variável aqui for igual a 2, que é desse objeto aqui, ó, text continue, a variável menu. Então, beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse subevento, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V. E aqui eu vou alterar o valor dessa variável para sendo igual a 2. Sendo igual a 2 é porque é o valor aqui de quando está com a opção continuar ativa. Aqui ele está igual a 1, aqui ele está igual a 2. Isso a gente viu no último vídeo. Então, se você não lembra, tente recapitular, assista o vídeo anterior ou dá uma estudada no seu próprio arquivo para você entender o que é isso. Mas se você prestou atenção no vídeo anterior, você vai se lembrar. Só que aqui nesse pausar e ir para a fase 1, eu vou tirar e aqui eu vou colocar um subevento. E eu vou dizer o seguinte, vou colocar aqui uma condição. Eu vou até, antes de fazer isso, eu vou jogar essa opção aqui de ler as informações para cima, aqui, dessa forma, para ele ficar antes das opções do direcionamento do menu. Então, beleza, se for igual a 2, ou seja, se eu tiver aqui na opção do continue e apertar Enter, ele tem que acontecer alguma coisa. Só que vai acontecer as coisas baseadas no valor dessa variável fase salva. Então, o que eu vou fazer aqui? Coloquei esse subevento, vamos adicionar condição, variáveis, valor de uma variável de cena. Então, quero verificar o valor daquela variável cena. Qual variável? Fase salva. Então, eu quero verificar se ela é igual. Se ela for, por exemplo, igual a 1, o meu jogador vai para a fase 1. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, que é esse aqui, ó, pausar e ir para a fase 1. Agora, se a minha variável cena for igual a 2, ele vai para a fase 2. Então, eu vou copiar esse conjunto, Ctrl C, Ctrl V, e alterar aqui, ó, se for igual a 2, então, ele vai para a fase 2. Então, beleza. Então, vamos testar aqui. Vamos dar um play aqui no menu e vamos ver qual foi a última fase que ele salvou. Vem aqui no continuar, aperta Enter. Então, tá aí, ó, a fase que ele salvou foi a 2. Eu vou jogar aqui essa fase,
até ir para a fase número 2, que aí ele vai salvar um novo valor, e aí quando eu der um continue, ele vai vir para a fase 2 e não para a fase 1, né? Então, beleza. Vem aqui, assim que ele entrou, ele já salva a informação. Vou fechar. Está salvo no meu computador. Se eu dar um enter, um play aqui agora, e vir aqui em continuar, apertar enter, ele começa da fase 2 e não da fase 1. Então esse que é o interessante do negócio. Então aqui funcionou. Agora, para cada fase que eu criar nova, eu tenho que vir aqui e alterar esses parâmetros, né? Que é esse salvar fase, eu tenho que salvar o número da fase. Então aqui na fase 2, ele salva o valor 2, na fase 3 salva o valor 3, na 4, 4, e assim sucessivamente. E aqui nos eventos do menu, eu tenho que fazer algo semelhante. Para cada número que eu tiver, eu tenho que direcionar para uma fase. Igual, por exemplo, aqui eu defini, ó, se a variável cena da cena for fase salva for igual a 1, eu vou para a fase 1. Se for igual a 2, eu vou para a fase 2. Isso quando eu apertar a tecla Enter, porque aqui são vários subeventos, né? Quando eu apertar a tecla Enter e a variável do menu for igual a 1, ele vai para a fase 1. Se for igual a 2, aí vai depender do número da fase salva. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, e assim segue. Então aqui funcionou bem, ó. Toda vez que eu começar o meu jogo e vir aqui em continuar, apertar Enter, ele vai abrir para mim a última fase que eu joguei, né? A última fase que eu comecei a jogar. Porque ele sempre salva no início da fase. Começou a fase, ele já salvou a informação. Então, beleza. Então, vai funcionar dessa forma que temos aí. Se você não entendeu como que funciona, porque essa questão aqui de criar um evento, um subevento, e depois dentro de um subevento criar várias variações de outros subeventos. Então eu recomendo que você talvez assista novamente para você pegar, recapitular as informações que foram passadas, e se algo deu errado, é só você pausar o vídeo. Por exemplo, pausa o vídeo aí nesse instante e tente comparar a sua folha de eventos com a folha de eventos que eu tenho aqui do menu. Se for lá da fase 2, olhe isso também. E lembre-se de criar o objeto de mudar de fase, né? Eu não vou deixar esse arquivo aqui para você não, porque senão, na verdade não é que eu não queira deixar esse arquivozinho para você, é porque ele é simples, provavelmente eu vou até mudar ele posteriormente, né? E senão eu vou ficar gastando espaço no Google Drive, apesar que é pouca coisa, mas é aquilo, né? No decorrer da vida desse canal, provavelmente eu vou colocar muito conteúdo. Então, tente fazer seu próprio gráfico para você utilizar aí no seu objeto de passa de fase. Pode ser um bloco, um círculo, qualquer coisa simples que seja. Aqui no nosso canal tem alguns tutoriais de criação de animação com Krita. E uma animaçãozinha básica dessa, se você ver um vídeo de animação, você já consegue fazer. Isso aqui são círculos, basicamente. Eu vou até abrir aqui para você ver. Ó, no primeiro frame é um círculo grande, depois é um círculo pequeno, e assim o círculo vai diminuindo. É só isso, não tem nada demais. É muito simples. Então, procure algum vídeo aí de animação com Krita. No nosso canal tem, que aí você consegue fazer. E aqui a gente finaliza, né, o nosso jogo. É claro que precisa de mais fases e tal para ficar interessante, porque as fases, como eu disse, para esse tipo de jogo é interessante que as fases sejam curtas e você tenha um grande número de fases. Porque se a fase for muito longa, o jogador às vezes vai jogar metade, vai morrer, começa tudo de novo e fica chato, tem que ficar refazendo o percurso toda hora. Então você tem que fazer pequenos desafios rápidos, que o jogador termine rápido e depois ele continua quando ele puder continuar, né? Utilizando ali o recurso do continue. Se você quiser, aqui no nosso menu a gente utiliza a tecla Enter para selecionar, né, as opções.
Você pode colocar um objeto de texto aqui, que é, por exemplo, utilize a seta para cima, para baixo e Enter. Ou então colocar somente aqui, utilize as setas e barra de espaço. Você altera de Enter para barra de espaço. Bom, então aqui a gente finaliza. Para você exportar, quando você quiser finalizar, é só você vir aqui, ó, Export. Aí tem aqui as opções que você pode exportar. Algumas opções você precisa meio que fazer o upload do arquivo, aí ele faz o download depois para você. É um pouco demorado. Mas se você quiser para HTML5, por exemplo, é só você vir aqui local folder, ele exporta para HTML5 e depois você pode colocar em sites como itch.io, aí ele te dá até a sugestão aqui, ó, com Great, ou até mesmo naquele servidor que o pessoal utiliza muito, que é o BitBalloon. Se você só joga lá e depois compartilha seu jogo, mas tem opção, né, para você exportar, né? O HTML5 é uma delas e é simples de exportar. Então crie novas fases aí para o seu jogo ou até implemente novas mecânicas, porque pega o que você aprendeu e tenta criar coisas novas baseado naquilo que você aprendeu. Pegue tudo que você conhece e comece a criar coisas diferentes. Não pegue o seu jogo que você criou aqui nessa série de vídeos e tente implementar ideias novas para ele, porque aqui eu fiz algo bem simples. Mas você pode implementar e colocar novas ideias baseado em coisas que você sabe. E se você quiser aprender novos assuntos, né, novos conteúdos ou métodos, você pode assistir outros vídeos do nosso canal ou então conhecer os nossos cursos, que eu vou deixar o link lá nos comentários, porque eu não estou colocando mais os links na descrição. Então procure os links nos comentários que você vai conhecer ali nossos cursos e também outros conteúdos. Bom, então se você gostou desse vídeo e também dessa série, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações e também siga o nosso canal lá no Instagram, que é canal IndiePower. Lá a gente posta algumas coisas, estamos trabalhando um pouco ali ainda na parte do Instagram e vendo ali quais são os conteúdos mais adequados para essa plataforma. Mas enfim, não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!